O reino ruiu, a casa caiu. O que é isso, Lorena? Nós estamos aqui estudando a Bíblia e hoje o nosso estudo está no livro de 1 Reis, capítulo 13 e 14. E o que nós vamos ver aqui? Se você não acompanhou os vídeos anteriores, você volta aí que você vai entender melhor a história. Caso contrário, se a sua preguiça esteja estabelecida, você ouve agora isso daqui e se você tiver curiosidade, você ouve os vídeos anteriores para entender melhor a história, tá bom? Então vamos dar seguimento aqui ao livro histórico de Reis. No capítulo 13, nós vamos ver que anteriormente eu falei para vocês sobre Jeroboão. Jeroboão teve uma promessa de Deus em que ele estaria à frente das 10 tribos de Israel. E se ele cumprisse os preceitos e mandamentos do Senhor, ele ali permaneceria. Só que Jeroboão, como uma estratégia política, ele resolve, o que ele pensa? Se em Judá está estabelecido ali, em Jerusalém, sobre o poderio de Roboão, está estabelecido um culto a Deus, ao Deus real, nosso Deus, né, todo-poderoso, se eu deixar que esse povo das minhas 10 tribos subam para Jerusalém e ali cultuem ao Deus Todo-Poderoso, é perigoso que eu venha perder meu poder aqui para Roboão, e eu não quero. Então, por conta disso, eu estabelecerei meus próprios altares para os nossos deuses, deuses o quê? Pagãos. Então, ele já começa a descumprir também o que foi estabelecido por Deus. O que nós vamos ver aqui, que é o maior problema no livro de 1 Reis, é a desobediência a Deus e, principalmente, relacionado ao paganismo. Deus pede para se estabelecer a casa do Senhor e estes reis que estão agora tomando frente de Israel começam a estabelecer reinado, altares, começam a estabelecer altares para outros deuses. E aí, a idolatria de Jeroboão vai levar ele a ouvir a seguinte palavra de um profeta de Deus. Esse profeta de Deus vai até Betel. Betel é um altar onde se fazia ali as adorações aos deuses pagãos. E ele vai dizer ao rei Jeroboão o seguinte, palavra de Deus. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, a qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti, incenso e ossos humanos se queimarão sobre ti. Jeroboão fica assustado com essa palavra, onde fala que tudo será queimado, tudo será reduzido a cinzas. Eis que o altar se fendará e se derramará a cinza que há sobre ele. E Jeroboão levanta o braço contra esse profeta. Enquanto ele levanta o braço contra esse profeta, o braço dele endurece, para ali, né? E aí ele se assusta com aquilo e clama ao profeta que suplique ao seu Deus para que o braço dele volte ao normal. E o braço dele volta ao normal. E vocês acham que ainda assim Jeroboão agora vai passar a ter uma postura condizente com Deus, voltando os seus altares para o Deus Todo-Poderoso e verdadeiro? Não. Ele continua no caminho da desobediência. E esse profeta vai embora. E Deus tinha falado assim para esse profeta, para ele não comer, não beber nada e nem voltar pelo mesmo caminho. Porque tudo que tinha ali, como aquelas pessoas eram pagãs e voltavam todas as suas coisas para deuses pagãos, era contaminado, então ele não poderia ingerir. E aí ele pega e volta por um caminho diferente. E um profeta daquele povo, um profeta pagão, fica sabendo da existência desse profeta de Deus ali nas terras e resolve cercá-lo, mentindo para ele, informando que recebeu uma palavra de Deus através de um anjo, para que ele fosse com ele para a sua casa e ali comesse e ali bebesse. E aí, infelizmente, esse profeta de Deus, neste momento, não busca, né, garantir que aquela palavra é de Deus, não busca a sua... porque assim, quando Deus fala pra gente cumprir alguma coisa e vem uma pessoa e fala outra coisa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que consultar a Deus. Ele não consultou, ele acreditou naquele homem e foi para a casa daquele homem e lá comeu e lá bebeu. E quando ele estava na casa daquele homem, já tinha se alimentado, ele recebe uma palavra de Deus dizendo que ele foi desobediente e por conta disso agora, ele morreria. Ele não mais comeria, ele não mais beberia e nem sequer sepultado na sua terra ele seria. E aí esse homem sai daquela casa e voltando para a sua cidade, ele se depara com um leão. Um leão mata este homem e não come este homem. O corpo dele fica ali estirado, junto com o jumento em que ele estava. E o leão e o jumento ficam ali parados, olhando para aquele corpo. As pessoas na redondeza, sabendo dessa história, aquele profeta mentiroso, sabendo dessa história, conforma, né, com a situação ali, confirma, na verdade, a situação ali e percebe que realmente aquele homem é um profeta de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Ele fica assim meio assustado com aquilo, por quê? Porque o leão não comeu aquele homem e nem sequer o jumento. Então, assim, é uma coisa muito cabulosa mesmo, né? Ele pega aquele homem e fala para sepultá-lo na cova onde seria a sua cova futura, né? Porque eles iam ali sepultando as pessoas, enterrando as pessoas sempre nas mesmas covas dos seus pais e tal. E, inclusive, fala que como aquele homem era um homem santo de Deus,
ele quer ser sepultado junto com aquele homem quando ele morrer. Então, assim, esse profeta que mentiu tem em sua plena convicção de que aquele homem é um homem de Deus e todas aquelas profecias derramadas no altar de Jeroboão seriam verdades e seriam cumpridas. Ele se posiciona nesse sentido, mas ainda assim Jeroboão continua na persistência e no pecado. Jeroboão, então, ainda deixou o seu mau caminho, continua da mesma forma, destruindo a terra, e vai acontecer de o seu filho Abias ficar doente e ele falar: esposa, vai até o profeta que disse que eu seria rei, mas assim, ele até pede para que ela se disfarce, e ela vai. Só que aquele profeta, ele já era velho, ele já não enxergava, mas Deus falou com ele que aquela mulher chegaria ali disfarçada. E aí ele já revelou as palavras duras de Deus para aquela mulher, assim que ela chegou, falando quem ela era, falando dos maus caminhos de Jeroboão e falando que aquele filho morreria. Não só aquele filho, como todos os demais filhos, toda a descendência de Jeroboão seria eliminada, exterminada da terra. E assim que ela chegasse na cidade dela, aquele filho morreria. E dito e feito, foi o que aconteceu. Aquele filho foi o único filho sepultado, porque os demais, olha só, tamanha é a palavra de Deus sobre a desobediência e a idolatria. Os demais filhos seriam comidos se morressem no campo por aves do céu. Então, assim, ou se morressem, ou seriam os cães que comeriam esses filhos. Então, assim, muito pesado mesmo. E o Senhor suscitaria outro rei, né, que eliminaria ali toda aquela nação. O reinado de Roboão em contrapartida lá em Judá, gente, não foi muito diferente. O filho ali de Salomão, neto de Davi, ele também trazia muito culto pagão na sua terra. A única tribo que ficou, né, na sucessão de Davi, eles também cultuavam a deuses pagãos. Pagãos. E eram deuses tudo muito voltado para a questão da sexualidade, para a questão da fertilidade, orgias mesmo, como eu disse para vocês, com prostitutas cultuais, porque eles entendiam que assim se espalharia o sêmen sobre a terra e frutificaria, multiplicaria, enfim, coisas assim que trouxeram abomináveis, que trouxeram tamanha repugnância de Deus sobre esse povo, que também vão sofrer as consequências. Então, assim, qual que é qual que é a conclusão dessa palavra que nós temos? Se for permitida a rachadura, com certeza virá a queda futura. Essas pessoas desobedeceram e a queda, já é certa e determinada. Grandes problemas, tanto no reinado de Jeroboão como no reinado de Roboão, por conta do quê? Idolatria e desobediência a Deus. Toma cuidado aí, porque se a gente desobedece a Deus, as dificuldades serão sérias.